tamanho do público, nível de engajamento, orçamento e principalmente objetivo de marketing. Esses são alguns aspectos importantes quando a gente fala em estratégia. E nela pode estar inserido a contratação de influenciadores digitais. Como mensurar esses resultados? Como entender que ferramentas são importantes para isso? Eu também quero saber. E para falar sobre esse assunto, é lógico que eu recebo aqui hoje duas pessoas que vivem isso no seu dia a dia, que estudam, que pesquisam e que entendem do riscado. Então, como vocês sabem, neste programa, o protagonismo é do mercado. Vamos às apresentações. Eu tenho do meu lado esquerdo a Andressa Grifante, que é jornalista especializada em marketing de influência e empresária na RS Bloggers. À minha direita, eu tenho a Valéria Luna, que é coordenadora de ações e relacionamento estratégico na Martha Becker Connection. Meninas, sejam muito bem-vindas e obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Bom, eu já quero começar perguntando o básico para vocês. E aí vocês escolhem quem começa, tá? Que é o seguinte: como e quando vem a decisão de contar, de contratar e de incluir na estratégia de comunicação os influenciadores? Bom, depende muito. Se a Andressa me permite pode, iniciar. Pode. Isso tudo é dentro de um planejamento estratégico junto aos clientes, né? Então, assim como se tem um planejamento de marketing, essas ações com influenciadores, sejam de forma orgânica, contratação, ela entra dentro desse planejamento estratégico. Então, assim, o período varia muito. Pode ser para o lançamento de um produto, marca, inauguração de nova sede. Há uma variante muito grande. Né? Com os nossos clientes, nós temos campanhas específicas durante todo o ano, sem parar, de janeiro a janeiro, que eu falo assim. Principalmente como a gente trabalha muito com varejo, com grandes marcas, então é meio full time. É uma rotina mesmo o nosso trabalho com influenciadores. Mas de um modo... Não é uma questão de datas sazonais, por exemplo? Ou aumenta? Aumenta. Tem as datas sazonais, naturalmente, né? Que são as datas de mercado, né? A data de varejo, Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais, Dia das Crianças, lançamento de produtos sazonais. Porém, o trabalho é meio rotineiro, assim. Claro, né? Que depende do que se quer, né? Depende da marca, depende de propósitos, mas dentro da nossa agência nós temos uma rotina meio que diária de trabalhar com influenciadores digitais. Porque sempre está acontecendo algo junto às nossas marcas. Complementando a Valéria, assim, eu acho que realmente tem muitos objetivos, né? Então, tem como aplicar o marketing de influência em várias etapas, para vários momentos. Mas eu já cheguei, por exemplo, para alguns clientes ou possíveis clientes, já chegou o momento de eu dizer, olha, não é agora. Não é agora. Ah, legal. Por exemplo, quando a marca, ela não está totalmente no digital, quando ela não tem ali o seu Instagram, por exemplo, atualizado, quando ela está montando um novo site, porque quando a gente quer que o influenciador ative essa presença digital, bom, o influenciador vai direcionar para o teu arroba. Eu chego no arroba da marca. Eu chego no arroba da marca, não tem informação que eu quero. Aquele link me levou para um site que está desorganizado. Então, assim, arruma a casa primeiro. E aí depois, sim, primeiro tu tem que estar no digital. Aí depois a gente faz uma ativação para se posicionar melhor, para, né, atingir mais pessoas, né, aumentar o alcance, ou aumentar o engajamento, levar para uma inscrição, levar para uma compra, né, para uma conversão. Aí tem os vários objetivos, né? Mas eu acho que é por aí, assim. Também tem a questão de um influenciador ser aquele, não só uma mídia, não só um divulgador, não só um garoto propaganda. Então, quando a marca quer alguém só para falar e um roteiro, né, fechado, ou se ela quer só vender e não está tão preocupada com o posicionamento, com linkar a sua linguagem, o seu perfil de marca com aquele influenciador,
eu também vejo que tem outros caminhos que às vezes funcionam melhor, como social ads, né? Bota um anúncio lá, impulsiona, se é isso que tu quer e pronto. O entendimento tem que ser de que o influenciador vai posicionar, ele vai ser mídia, ele vai ser garoto propaganda, ele vai ser o produtor, então tu tem que co-criar. Então tem toda uma outra jogada assim com os influenciadores, né? Que não é simplesmente eu quero que alguém se posicione aqui, seja meu garoto propaganda, né? Então é a marca que surfa a onda da audiência do influenciador, da linguagem do influenciador. Então quando a marca não tem muito esse entendimento, assim, a gente está aqui fazendo quando a gente faz esse meio de campo, é também para assessorar a marca nesse sentido, né? Sim. E muitas vezes eles topam, embarcam, entendem, e às vezes não, né? E então tem esses momentos que a gente tem que dizer, ó, não, para essa estratégia, influenciador ainda não, né? Ou nunca não. Ou dentro nunca do... se o cliente pode chamar, ser. mesmo, Tem, Vai só lá, complementando um impulsiona. pouquinho a que a Andressa falou, tem muito dessa característica, né? A gente saber da maturidade da marca para ter esse trabalho com influenciadores. Né? De um modo geral, como dentro da agência, né? Dentro da Marta Becker, como a gente tem consolidado um portfólio de grandes empresas, então, geralmente essas grandes empresas já têm essa maturidade. Sim. Mas quando são novas, né, cliente novo, e até quando a gente impulsiona um trabalho com influenciador, a gente vai letrando esse cliente, até para ele entender, né? Sim, o trabalho de ensinar não é só o público, né? É também a parte de vocês que contratam esses influenciadores, é evangelizar os seus clientes, né? Também, com certeza, né? Tem que ter um entendimento mútuo e um alinhamento muito forte de expectativa e realidade, né? Porque é como a publicidade, diferente da publicidade, até os influenciadores conseguem humanizar muito mais a marca, né? Tornar-se porta-vozes de verdade, ser embaixador ou então no dia a dia ser aquele guardião de reputação da marca também. Então tem isso, tem influenciadores que a gente, né, trabalha na ativa e trabalha na passiva, mas assim, é importantíssimo que a marca tenha essa maturidade sim. Esse entendimento. Gurias, para fazer, bom, chegamos então nesse ponto. Ok. A marca tá madura, a sua presença digital está ok, vamos contratar influenciadores. O que é importante, o que é necessário na hora de fazer essa escolha? Na hora de, assim, ok, passamos da primeira etapa, que é a decisão. Vamos incluir os influenciadores na nossa estratégia? Vamos. Quem serão eles? O que é necessário para fazer essa escolha? Primeiro, né, primeiro dentro de casa, né, como agência, como empresa, como estrategistas, a gente tem que pensar como é que vai ser isso, né? Não é uma coisa aleatória. Pode ser uma ativação orgânica, que a gente trabalha muito em ativações orgânicas, seed, eventos, podem ser a contratação mesmo, né, de fato, né, você contrata o influenciador, você paga por ele. Mas, assim, de forma geral, quais são os nossos steps, né? O mapeamento do influenciador, junto com essas estratégias do que será a ação. O mapeamento, ele é fundamental, que eu falo, né? Porque ele tu tem que ir na raiz de quem é realmente, que pode ser o porta-voz da tua marca. Então, isso requer vários cuidados. E eu acho que é a etapa mais importante, né? É. Essa curadoria, Isso pesquisa, aí. porque É. a partir dali, se escolher o certo, tudo vai ser mais fácil, mas se escolher errado, Isso aí. ladeira abaixo. também Ladeira abaixo. o resto... Isso para tudo, né? Até quando a gente faz o seed, né? Que é essa coisa mais orgânica de presenteá-los, né? O famoso recebidos. Relacionamento. Relacionamento, né? Tem que ter o cuidado com tudo, né? A gente vive todo mundo é midiático, então tem que ter um certo cuidado. Se aquela pessoa está falando da maneira legal para a marca, né? Se tem a ver com o discurso da marca. Se ela não usa concorrentes, isso aí também pega, né? Então, tem esse processo, esse mapeamento, aí essa curadoria aí, mesmo como a Andressa falou, ela é importantíssima, além disso tudo. Daí tu vem, né? Tu prepara um mail, tu apresenta para o cliente, tu argumenta, né? Defende esse mapeamento. Isso aí. E daí começa-se o passo a passo. Eu acho que é importante também a gente deixar claro, assim, que existe uma ação de relacionamento com os influenciadores e existe a contratação destes influenciadores, né? Que são estratégias diferentes que ambas podem dar muito certo, mas são coisas diferentes. Quando se contrata influenciadores, a gente está falando em pagá-los para usar, divulgar, enfim. É isso, né? Eu até divido em três
formas, né, de relacionamento, enfim, de parceria com o influenciador. A contratação, que é o cachê para o influenciador, contrata. Esse relacionamento que é enviar um presente, enviar um convite, enviar algo, mas que nada está acordado ali, quer dizer, o influenciador pode receber, achar lindo, postar 1000 coisas, como ele pode também nem só agradecer e não postar nada. E tem a permuta, que aí não é um pagamento em dinheiro, mas sim é um acordo. Então, eu te dou X, tu me dá a divulgação Y em troca. A única diferença da contratação é que, ao invés de eu te pagar em dinheiro, eu vou te pagar em produto ou serviço. Sim. Mas tem um acordo ali. Às vezes, tem até contrato de permuta, sabe? Porque aí a gente tá realmente, às vezes a permuta não é assim, te dou um jantar. Não, tem influenciadores que já fizeram viagens internacionais, né, e que não, que esse foi o pagamento, né, essa foi a... Então, quando a gente fala permuta, muita gente diminui, assim, essa forma de acordo, mas tem influenciadores que mobiliaram a casa inteira em permuta. E é muito válido, porque para a marca vale a pena, ela tá mostrando o produto, e para o influenciador que precisa mobiliar a casa, tá lá. Uma grande oportunidade, é o que ele já faz, é o trabalho dele. Então, ao invés de receber em dinheiro, tá recebendo em produto ou serviço, né? Mas, complementando a parte de curadoria e essas etapas da contratação, tem um certo checklist, né, que a gente faz com o cliente. Então, a gente avalia, bom, esse influenciador, ele atinge, o público dele tá onde? Essa é uma divulgação nacional, uma divulgação para Porto Alegre, para o estado, ele é às vezes são influenciadores das principais cidades do estado, então eu tenho que ir lá, é uma influenciadora de Santa Maria, outra de Bagé, outra de Porto Alegre, então é onde a gente quer, né, essa audiência, sim, qual vai geográfica. ser a abrangência, a questão também de alcance, né, o próprio número de seguidores, taxa de engajamento, para entender o quanto desses seguidores interagem com a publicação, então tem essa avaliação quantitativa ali também, e muito do perfil, né, o perfil até físico, dependendo do produto, do que tu quer divulgar, né, e da linguagem, se tem fit, se tem match com a marca. Então, às vezes é uma campanha bem humorada, a gente vai atrás de perfis bem humorados, às vezes é uma campanha de cosmético que tem X diversidade né, e às vezes é um produto só para mulheres. Bom, então é só influenciadoras, mulheres, tais locais. Ou então, é um cosmético para homens. Aí vai ser homem. Então, assim, tem isso, que é o básico, né, checklist de quem a gente quer, qual é o público-alvo. E o interessante da geolocalização é que às vezes o influenciador está em um lugar, mas a audiência dele não é daquele lugar. Né? Então a gente avalia também qual a audiência, né? E aí ele tem como ver, ele tem o Media Kit, se não tem, ele manda um print lá do alcance, dos dados dele, para a gente entender, porque às vezes a influenciadora está em Porto Alegre, mas grande parte da audiência está em São Paulo, sabe? Tem muito, assim, de atingir pouco a região onde ela está, assim. Então, são esses... A premissa, assim, é ter esse checklist, começar com essa curadoria e aí... Isso faz com que vocês tenham que ficar muito ligadas nesse mundo, né? Eu ia até complementar a Andressa falando. Vocês têm que seguir essas pessoas, né? Até para fazer essa escolha, para conhecer esses perfis, para saber esses alcances, para entender o que casa com que marca, né? Então, assim, vocês também precisam viver esse mundo... do marketing de influência, né? Claro que dentro da agência a gente tem uma equipe, né, que lida, cada um, o atendimento, cada um com suas contas, mas de modo geral, sim, a gente tem que ficar sempre atento. E esse mapeamento, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma coisa automática. Ele é artesanal, ele é manual. Sim. Até existem ferramentas que vão nos dar um direcionamento, só que tem que ir ali, como a Andressa falou, tem que ver a taxa de engajamento, tem que ver a realidade do número de seguidores. O parâmetro muda, às vezes não é número de seguidores, é audiência mesmo, de engajamento, porque os micros influenciadores hoje também... nesse assunto também. Dá pra sentar? Vai, pode falar. Deu um spoiler, agora vai. Os micro-influenciadores, né, que a gente tanto fala ali, eles têm uma taxa de audiência muito boa, na maioria das vezes, porque eles estão falando com a audiência legítima, né? Eles têm menos alcance, mas é uma audiência mais assertiva. Na verdade, às vezes não é só o lance do alcance, às vezes você tem um bom alcance até um micro-influenciador.
É a questão do número, né, que vem mudando muito. Antes, quando a gente começou, né, no tempo lá... Quando aqui lá tudo era mato. Isso aí. Inclusive, quando tudo era mato, a própria agência fez um evento para influenciadores do Rio Grande do Sul em 2016, se eu não me engano, que a gente conseguiu reunir 100 influenciadores assim, então foi coisa extraordinária, né? No mesmo ano, a gente teve uma interação muito boa ali no RS Blog, mas hoje a gente vê que os parâmetros estão mudando e a gente vem doutrinando também um cliente para dentro disso, porque às vezes tu olha assim, eu quero aquele que tem 1 milhão, não quero o que tem 100 mil, nem que tem 10 E mil. os números foram mudando, né? Porque Demais. quando a gente falava em micro-influenciadores, eram os micro mesmo, assim, né? Era menos de 10 mil seguidores. Sim. Agora, eu vejo, assim, influenciadores com 30 mil, 50 mil se considerarem micro, sabe? Mas eu acho, Sim. mas não tem uma E coisa... daí depois veio o nano, É, né? E aí isso aí. mudou a nomenclatura, mudou os números. Mas, gurias, não tem uma coisa também de micro-influenciador também está ligado a nicho? Então, assim, Algumas vezes o sim. nicho Nem do sempre. nicho do nicho, assim, né? Mulheres, enfim... games, não, mas é só games, sei lá, vou chutar aqui uma japonesa, sabe? Sim, jogo específico também tem. Subnicho. Subnicho também tem Sim, isso, porque né? aí vai falar com uma audiência que vai ser menor, mas é uma audiência que vai ser muito mais próxima daquele influenciador, né? E eu acho essa divisão, assim, que a gente vê um maior engajamento dos influenciadores que têm menor alcance, geralmente é porque eles não cresceram a ponto de delegar, de terceirizar, de ter uma equipe que responde. Quando tu vê que o cara está crescendo, muitas vezes ele já não responde à audiência, ele já não tem a mesma proximidade, o mesmo cuidado, né? E às vezes por não ter braço mesmo, ou porque aí tem uma equipe que faz. Então esses menores, eles acabam, parece, tendo uma comunidade ali, que é muito mais próxima e se sente de fato amiga, porque escreve pra Valéria, Valéria responde ela, isso aí. sabe? E tem uma relevância muito grande, né? É o influenciador de fato. E junto a isso também os criadores de conteúdo, né? A gente tem visto muito conteúdo é rei, né, nas redes sociais. Sim. Então, a gente vê muito essa questão do criador de conteúdo, né? Como é que a pessoa está falando sobre aquele produto específico ou aquela marca, ou como ela pode se envolver com o universo do cliente, né? E a gente vê que há uma tendência também ao slow content, né? Esse conteúdo mais apurado, mais longo, né? Que ele tende a perdurar mais também, porque é isso que acontece, a gente tem que ter relevância, né? Acho que a gente já passou de um período, claro, que é importante o movimento, a ida na loja, aquela experimentação, tudo isso é bacana, mas tu tem que ter um conteúdo relevante para falar sobre a marca, né? Principalmente quando tu faz ação com investimento, né? Ações pagas, né? Quando a gente fala em encontrar, comentei, vocês precisam acompanhar, tem ferramentas que ajudam. Como que identifica? Porque se a gente parar pra pensar, o influenciador, ele existe desde que o marketing é marketing, né? Sim. Na época, claro, quando aqui tudo era mato, a gente falava muito em celebridades, né? Formador de opinião. Formador de opinião. Ou a questão, os testemuniais. Blogueiras. Né? Blogueiras, isso. Então, assim, como que vocês acompanham isso para que, de fato, haja uma escolha não, mas uma orientação ao cliente, né? Olha, a minha marca de caneca. E aí a Andressa e a Val vão lá e vão dizer, olha, pra tua caneca, eu te sugiro fulano, ciclano, beltrano. Como que se dá essa escolha pelos profissionais? Aí não da parte do cliente, da parte de vocês acharem esses influenciadores. Porque provavelmente, como vocês chegaram aqui tudo era mato, né? E os influenciadores foram brotando cada vez mais, né? Isso virou de fato uma profissão, e uma profissão séria para muitos, para outros nem tanto. Sabemos, né? Sim. Mas assim, vocês foram descobrindo esses influenciadores também, né? E foram pesquisando de acordo com a necessidade do cliente. Então, como é que é esse acompanhamento de vocês? Eu acho que a Val até começou, né, um pouco a falar dessa questão das plataformas e de que é muito manual, na verdade, muito né? artesanal, né? Porque a gente a gente pode contar com plataformas que deem um suporte, mas nenhuma inteligência artificial tem ali dentro dela, da sua base, todos os influenciadores, né, do mundo. E muitas vezes, quando a gente precisa encontrar aquela influenciadora
do Alegrete, que fala de gastronomia, sabe? De uma Sim. coisa muito específica, provavelmente não vai estar nessas plataformas. Não, Então, a verdade. gente começa um trabalho de geolocalização, hashtag, quem que eu conheço lá de Alegrete, que tem alguma agência, quem que já fez... E aí é Google, é hashtag, é dentro da plataforma, é falando com contatos. Sim, que é o relacionamento do relacionamento. Conhece Tem- alguém que conhece alguém. Isso. E aí tem bem outras isso aí. agências de influenciadores, que aí não é o trabalho que a gente faz, nem na Marta Becker ou que a RS Bloggers faz, que são as agências de casting, que tem um casting fixo de influenciadores. Então, o que eu tento é mapear muito essas agências, fazer contato, receber a planilha, a lista de casting deles, Tá. para Entendi. também deixar no Isso eu radar. não sabia. Legal. Porque aí, muitas vezes, quando eu preciso encontrar em determinado local um influenciador, eu ativo esses contatos e falo, fulano, na tua lista, ó, eu preciso encontrar alguém assim, 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 assim. Aí, em São Paulo, né? E aí, ele vai me dar, ó, a gente tem tal e tal e tal no nosso casting que pô, o teu cliente pode se interessar. Eu avalio, né? Aí mostro pro cliente, mas aí eu aciono algumas agências também, mas nada substitui, assim, nada tira o fator, né? O trabalho esse que é manual, que ele ainda acontece, ainda assim, mesmo pedindo pra agência. Claro que eles só vão me indicar gente do casting deles, Claro, né? Então, eu claro. tô sabendo disso. E vou também buscar em outros... Legal. E eu fico curiosa, porque assim, eu confesso que eu acompanho poucos Que influenciadores. não né? dá Não é muito meu sempre. mundo. Não, exato, não dá tempo também de todos. Algumas coisas eu ainda consigo ser fiel. Mas eu acompanhei alguns casos, por exemplo, de influenciadores que deixaram de ser influenciadores. Acontece. Ou mudaram o seu perfil de influência, né? Era uma influenciadora fit. Hoje é uma influenciadora de lifestyle, de autoaceitação. Completamente diferente daquele mundo que, sei lá, se a gente pensar em 5 anos atrás, Sim. era outra pessoa. Então também precisa desse monitoramento, né? Sim, e que o discurso mudou muito, né, ao longo dos anos. Mudou demais. Principalmente durante a pandemia, depois da pandemia, a velocidade da informação. Então, a gente tem hoje nesse ecossistema online, né, muito discurso de ativismo, né? Então, a gente tem que ficar atento também, né? Quem é que fala de diversidade? Quem é que fala sobre a questão racial? Quem é que fala sobre a questão da homossexualidade, né? Da diversidade como um todo. Tem isso também, né? Então, acho que o discurso mudou muito. Então, com a internet também, com as redes sociais, com os influenciadores, também vem a questão da autoaceitação, né? De várias situações. Então, a gente tem, sim, aquela parcela que entrega o mundo perfeito, sou linda, maravilhosa, vivo né, no glamour. Mas também tem aquela coisa da realidade, sabe? Dos perrengues. E isso atrai muita audiência, né? Muito mais agora. Eu acho que tem um movimento mais Sim, real, né? com certeza. Não, teve uma época que a palavra propósito era bonita, né? Vamos falar de real, né? Assim, não, as pessoas querem o que é real. Isso aí, é porque as pessoas não estão mais aceitando o que não é de verdade, né? E cada vez mais elas estão indo em busca de uma informação de conteúdo de verdade. Então, não adianta tu super glamourizar ou tu... são vários fatores, né? Quando eu falo super glamourizar sem querer, né? Naturalmente, ferir ninguém... Mas é que as pessoas é isso, sabe? A gente procura a vida real, sabe? Eu quero saber o que é que... A gente tu deu esse exemplo da xícara, né? Como é que eu vou mapear para dar uma essa xícara para o influenciador, para divulgar? Bom, ele primeiro vai ter que ter, né, essa absorção. Não adianta mandar uma xícara incentivando ele a tomar um chá, um café, se ele não consome esse tipo de... Sim. Se ele é uma sommelier de vinho, entendeu? Então tem muito disso, né? Tem muito de verdade hoje em dia e isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Claro, tem muita coisa ruim também, em vários aspectos. Como em todas as áreas, né? Com certeza, mas isso é muito bom, de trazer à tona vozes que até então ficavam caladas, né? Que mudaram ao longo desse tempo, né? A profissionalização, eu acho que Também. trouxe dois aspectos, assim. Por um lado,
teve esses profissionais, né, esses criadores de conteúdo que se especializaram, que fazem um trabalho legal, que conseguiram se mostrar, se vender, mas sem deixar a autenticidade de lado, assim, e tem uma exigência maior da sociedade também, de todo mundo, por essa diversidade, autenticidade. Isso aí. Mas, por outro lado, como profissionalizou demais e veio todo esse ecossistema de agências e tudo mais, também tiveram aqueles que deixaram, eu quero ser influenciador, deixei na mão da agência tal, que está fazendo ações lá de marketing, impulsionando, fazendo isso, fazendo aquilo, às vezes até comprando seguidor, comprando e aí indo por caminhos escusos ali, para se transformar, né, mais rápido. Vídeo agora que viralizou, agora, não sei nem quando vai ao ar o que a gente tá gravando hoje, mas assim, recentemente, no final de 2023, da Manu Gavassi, né, não sei se vocês viram, que ela, como que ela faz para ser famosa, algo assim, não lembro exatamente o início. Tá, mas tu namora um famoso? Sim, que teve uma briga, da polêmica. Gente, sabemos, Acontece. né? Sim. Acontece. E Quase que uma regra de entra- conduta para influenciadores, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Entra um pouco essa doutrinação que a gente faz às vezes também para as marcas, para os empresários, porque às vezes eles olham, essa daqui, ó, tá bombando. Isso aí. Meu filho tá falando dela, eu vi o vizinho falar dela lá. Eu acho que é essa aqui que a gente tem que contratar. E aí tu vai ver, tu mostra, ó, ela se envolveu em polêmica, ela tá bombando, mas tem isso, isso e isso. Tu quer realmente te linkar a essa imagem, né? E aí a gente começa a dar, assim, um pouco mais dos pormenores, porque fama por fama, quem não tá acompanhando de fato... Por isso que não eu falo dessa sabe. importância do papel de vocês, de estar sempre, Sim. assim, vocês têm provavelmente influenciadores que vocês seguem há muito tempo, porque precisam desse histórico, dessa memória, de dizer, olha, Sim. mudou, não era assim, quem sabe. Ou pra uma parte boa, ó, tem essa aqui que agora tá indo pra esse lado, que tá bacana. Tem isso também, né? Com certeza. Assim como tem essa coisa de encontrar novos. Isso aí. Mas aí tu vai ter que ser meio que FBI ali, né? De dar uma investigada mais a fundo Por isso de que quem é aquela pessoa. Por isso que eu falo, né, assim, por isso que é a nossa rotina mesmo, né, claro, né, só reforçando, eu não faço nada sozinha, tem uma equipe, né, que atende, estagiários ligadíssimos, né, então a gente procura essa geração Z, que é nativa digital também, para que eles fiquem de olho muito atento, né, a quem é que tá, tem aquele que bomba, né, ou aquele que não tá ainda, mas tá com audiência muito boa. Como diria uma amiga minha nesse baralho, tem vitamina. Isso aí. Vai vir. E muitas marcas, até isso aí é bacana, muitas marcas às vezes, elas não querem, olha, eu não quero esse daqui, é lindo, maravilhoso, me deu um ótimo alcance em uma ação, mas eu quero que alguém cresça junto conosco, né? Então tem legal. muito disso. A marca chegar e dizer, eu quero alguém que cresça junto conosco, eu quero alguém que seja micro, que seja nichado, que fale sobre isso, sobre aquilo, mas que cresça junto conosco. Porque já existe esse entendimento e isso é muito bom, né? Não que os macros influenciadores de milhões de seguidores não vão né? dar resultado, né? E às vezes ele tem uma Darão. narrativa diferente que a marca, que tem tudo a ver assim com a marca. Nossa, eu gostei muito como ele abordou o meu produto, é isso que eu quero. E Isso aí. a marca... Dá match. Dá Dá um match, match isso aí. muito legal, que às vezes nem é o influenciador que alcançou mais, mas foi aquele que abordou de uma Isso forma mais aí. criativa ou de uma forma que tenha mais a ver assim com a marca. E quando tu pensa, assim, em campanhas mais direcionadas, assim, a gente trabalha no Brasil, né? Claro, tem muita coisa que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas a gente trabalha muito em nível nacional. Então, assim, marcas que nem chegavam ainda direito, que estavam abrindo pontos de venda ou alguma coisa assim, né? No Nordeste, por exemplo, a gente fez uma campanha com a própria Termolar. Posso citar nome de marca? Pode. A própria Termolar. A gente gosta muito, inclusive, da Termolar. O ano passado, que eles estavam lançando o copo Pub, né? Que é aquele copo bacana. E eles queriam atingir o pessoal lá de São João, sabe? Então, esse público vai norte, nordeste, né? E até hoje a gente mantém relação com alguns, porque eles tiveram justamente essa entrega genuína, né? Ele tá usando no dia a dia, ele levou ali para usar durante as festas. E para chegar nesse público é um trabalho de formiga, né? Não tem receita de bolo. Antes da gente continuar, eu quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. Quer gerar nota fiscal na sua maquininha? A Vero resolve de forma prática e econômica. Acesse sejavero.com.br e veja a solução perfeita para o seu negócio. Meninas, a gente também vem aí numa onda, numa polêmica super recente, também aqui de final de 2023, dos joguinhos.
né? Denúncias. Várias polêmicas, né? Não sabem quais. Muitas polêmicas envolvendo influenciadores. Qual que a gente vai... Que, enfim, deu errado, né? Deu errado. Deu ruim, né? Pra não falar palavrão aqui, deu ruim. Já aconteceu com vocês, ou daqui a pouco, assim, essa antecipação, assim, não vai aqui porque vai dar ruim? Ou, olha, esse aqui não ficou legal por conta disso, não precisa citar marcas, tá? Nem o nome do influenciador, não é isso. Mas assim, a gente sabe que a vida não é feita... o marketing de influência não é feito só de acertos, né? Existem aí os nossos percalços. Então, eu queria ouvir um pouco... Que vocês compartilhassem um pouco dessas experiências que não deram tão certo assim. Olha, pode até parecer falso, mas olha, eu não tenho memória de ter alguma coisa ter dado muito errada nesse nível, sabe? De gerar uma crise. Até mesmo porque a gente se antecipa, né? Até como cuidadores de reputação de marca, a gente também trabalha na crise de imagem junto às marcas e junto aos influenciadores, né? Então, não chegamos nesse de, deu muito ruim, não tenho esse histórico. Claro, né, que tem ações que eles vão desempenhar de forma, vai performar... daqui a pouco melhor, flopou. daqui a pouco uma ação que não deu certo. Não, tem ações... Mas talvez não tenha dado certo pelo perfil e não necessariamente por polêmica ou por crise. Isso aí. Tem ações que, não no sentido de ações de investimento, né, ações pagas, que a gente também atua lá dentro, mas às vezes uma ação orgânica não teve uma boa aceitação como a gente gostaria, né? Porque por vários fatores. Então, é o mais próximo que eu posso citar de uma crise, né? Que não chega a ser uma crise, né? Por favor. É só uma questão de performance, que não deu muito, 100%, né? Não, crise, eu acho, graças a Deus não também tive que administrar nenhuma com marketing de influência. Mas tem uma situação que eu lembro, que é até mais recente, de uma influenciadora que... Porque assim, eu até complementando, eu acho que as empresas, aliás, que contratam influenciadores e que chegam a ter problemas mais sérios são as que não contam com uma agência especializada que faça a intermediação, sabe? Porque quando a gente contrata, a gente conversa, a gente tem um briefing, a gente alinha expectativas, quer dizer, tem várias etapas, né, nessa contratação do influenciador, e o conteúdo dele passa por aprovação, né, da agência e da marca. Então, teve uma situação de uma marca de cosméticos, que a gente ainda está atendendo, inclusive, mas era de 2023, acho que foi em novembro, enfim, porque foram várias campanhas mensais, assim. E aí, uma influenciadora recebeu o produto e fez um post, mas não mandou para provar. E era essa a combinação e tal. E aí ela me mandou o que tinha postado, né? E aí eu fui ver, olha, tu tinha que ter aprovado com a gente, né? Mas eu vou dar uma olhada e vamos, né? Se não tiver nada, né? Se tiver tudo ok, né? Mostro pra marca e tal. E ela postou falando, ela recebeu os produtos para fazer a publi. E ela falava que ela tinha comprado esses produtos na Black Friday. Então, era uma promoção que ela ia divulgar, né, de cupom de desconto, mas ela falava que ela aproveitou a promoção, que ela comprou os produtos. Então, já não é verdade, porque aquilo é uma publi. O que já é um problema. O que já é um problema. E aí, eu conversei com a marca, né, falei primeiro com a marca, assim, para entender como que eles queriam, né, qual que era a ideia também para eu proceder, como a gente abordava, assim, se seguia com a influenciadora ou não e tal. E o entendimento foi de que, assim, teria que deletar, porque foi stories. Então, conversei com ela, disse, olha, não dá, gente, isso é uma publi, a gente quer que seja sinalizada. Isso é bem interessante, assim, que a marca tinha já essa maturidade bem... Excelente. Muito boa, assim, de dizer, não, a gente mandou para ela. Ela pode dizer, recebi da marca para testar. Ganhei. Meus novos parceiros aqui, sabe? A marca mandou, eu tô testando, vou compartilhar com vocês. Quer dizer, não precisa ser uma historinha de mentira que eu comprei e tô dizendo para os outros comprarem. Nem é isso que a gente quer. É uma publi mesmo, sabe? Então, ela deletou e depois a gente até tentou seguir, mas aí teve vários
não cumprimentos, assim, Aham. de prazos, Mas aí né? fica De não entendimento. E aí no a gente, relacionamento. e aí a gente decidiu por descontinuar, assim, Aham. né? E aí nem chegou a efetivar a contratação, né? E encerramos por Mas ali aí e por tal. descompasso de acordos, né? de combinados. E ela tava, talvez ela não tivesse uma experiência maior com publicidade, né, Aham. com campanhas, porque ela não estava acostumada a enviar antes, a olhar um briefing e seguir um direcionamento, né, então ela estava acostumada a fazer coisa orgânica, vinha na cabeça, ela falava, só que quando a gente tem, né, campanha, paga, enfim, a gente doutrina tanto a marca, como também precisa profissional. alinhar com o influenciador e ele precisa saber que tem um direcionamento ali. A gente não vai entregar um roteiro, vai ser co-criado, liberdade criativa tá com o influenciador, mas tem alguns limites ali, tem uma orientação do que a gente quer naquela campanha. É o cliente, né? Então ela tem que saber, bom, eles vão me mandar os produtos, a ideia é direcionar para o link e tal. Eu preciso falar do cupom, porque ela está sendo contratada para isso, né? Então, tem às vezes esse desentendimento assim, mas espera aí, mas eu sou criador, então eu tenho que ter liberdade para criar. Acima tu está sendo contratado, tem alguns direcionamentos. Sabe? Precisa de limite certeza. de todos os lados, né? Complementando até que a Andressa falou, né, tem justamente esses do's e don'ts, né? O que é que o influenciador pode falar com relação à marca, o que é fundamental, o que é que ele não deve de forma alguma, né? Quando a gente tem um brief, no caso, uma contratação, é padrão, né? Tem sim, inclusive contrato, né, para assinaturas e etc. E tá ali o brief, o que é que tu vai fazer, o que é que tu deve falar, o que tu não deve mencionar, né? Aí, nesse caso, ela fez ela teve a iniciativa de fazer, né? O que pode ser bom, mas... Não é o ideal, né? Não é o ideal. Não é o ideal. Porque o cliente contrata, né, isso aí com relação à contratação, né? Quando é orgânico, quando é presente ou uma ação orgânica, aí tu tem que segurar a onda se a pessoa, né, não comportou bem ou não falou bem. Mas quando é pago, tu tem que ter um briefing muito Isso já aconteceu seguido. com você? Agora também é uma curiosidade bem pessoal, assim, da ação orgânica, de enviar esses presentes e daqui a pouco, putz, não deu ruim, assim, não falaram bem, ou não falaram, né, ou Acho que acontece ignoraram. de não falar. Falar mal é bem difícil. E quando a gente envia, geralmente, eu pelo menos falo antes, né? Confirmo endereço, digo né, que vai chegar para a pessoa. Perfeito. E quando o influenciador ou a influenciadora não faz ação espontânea, tem algumas que não fazem, elas deixam claro, assim, eu já recebi esse feedback, olha só, tu vai me mandar alguma coisa pra cá, né, assim, eu não vou publicar, tá? Porque eu não posso, porque eu tenho, né, nas minhas diretrizes de tal coisa, e e aí eu já deixo o cliente sabendo, mas a gente envia igual. Porque eu acredito que a influência, ela é influência sendo digital ou não, né? Isso aí. Porque ela vai conhecer, ela vai testar e ela vai, se ela gostar, ela pode não publicar, mas ela vai falar pra mim, ela vai falar pra alguém, ela vai... Isso é uma coisa que a gente falava muito na época da assessoria de imprensa, né? Na época, quando eu falo na época, quando eu trabalhava em assessoria de imprensa, quando a gente criava essas estratégias de pra quem vai mandar e tal, a gente falava muito isso. Pode não publicar, mas saber conhecer já é formadores de opinião, enfim, é sobre isso também, né? Essa influência offline. E é um relacionamento da marca com esse profissional, né? Com esse criador de conteúdo. Isso aí. Então, tu começa a fortalecer, ela vai lembrar de ti, do próximo envio, ela sabe que tá no teu mailing. Então, acho que isso também é importante. E também tem a questão da rede de relacionamento que tu já forma, né? Pelos anos de trabalho, trabalhar com cliente tal, que X, Y, Z, já tem uma rede de relacionamento, né? Dentro da própria agência a gente já tem uma rede. Então, tu sabe que vai ser assertivo ali, então tu já vai selecionando, né, dentro da tua rede.
Mas E porque o recebido, ele nem sempre tem essa intenção de ser publicado, e sim de criar este relacionamento, ou manter esse não, a relacionamento. gente quer que publique. Boa, A Val! gente quer essa mídia A gente espontânea. manda Quer que aceite. Às vezes é o envio de um convite, por exemplo. A gente quer que a pessoa prestigie isso. o evento, Ah, né? perfeito. Que esteja lá. então- Tem isso também. Mas assim, a maioria das vezes a gente quer, a gente trabalha com mídia espontânea, né? Então, tanto junto à imprensa, que a gente, como a gente manda uma nota, uma sugestão para uma editoria, a gente é bem específico, né? Sabe que vai para ali. Mas quando a gente trabalha com o CID, né, que é esse envio orgânico de convites, produtos e experiências, a gente vai nesse engajamento, né? Como a própria Andressa falou, o negócio não começa no envio, né? O envio é o término meu aqui, quase assim. Ele tem um engajamento antes, tu conversa com esse influenciador, né? Tu se apresenta, tu traz ele para junto, tu apresenta a marca, se ele não tiver essa aproximação, e tu continua essa conversa com ele. Então, é o engajamento. O teu engajamento também, teu engajamento como profissional, né? Junto a esses influenciadores é fundamental para que um sucesso de uma ação. Vai ter sucesso, vai performar bem ou mal, aí a gente tem os nossos parâmetros, né? É um risco a ser assumido. Sim, mas, assim, ainda bem que vem funcionando. Vem funcionando bem. E pra gente finalizar, então, Gurias, assim, eu queria entender como monitorar e como mensurar esses resultados. Porque a gente falou aqui, graças a Deus vocês não tiveram experiências ruins a ponto de ter que gerir crises. Ótimo. Mas a gente falou que, sim, às vezes acontece da ação não ter o resultado esperado, né? Então, como que se mensura nessa ação de influenciadores? No nosso caso, de forma geral, para não abrir muita estratégia. Claro, o que vocês puderem falar. Assim, vou falar de uma marca como a JBL, tá? Uma JBL é uma grande marca que tem uma aceitação extraordinária junto a influenciadores, celebridades. Então, assim, é uma marca que ela tá 24 horas, né, nas mídias deles. Por quê? Teve ações passadas que influenciadores receberam e usam costumemente, de forma contínua. Tem influenciador que a gente não trabalhou nunca um CID, mas até para monitorar se ele usa a marca de forma orgânica, tem muito disso, sabe? Então, o monitoramento é a mesma coisa Para encontrar eles, Isso. também serve para Isso, acompanhar depois da e ação. acompanhar também, de forma muito manual. Assim, tu acompanha, é meio Artesanal esquizofrênico também, mas tu tem que ficar sempre ali. Tu vai vendo, claro, quando são ações pontuais, por exemplo, fiz um CID hoje, eu sei que vai rolar durante a semana. Então, tem ferramentas que nos ajudam também, né? Não tão especificamente, tá? Até mercado. Pessoas ajudem, por favor, clipagem, influenciadores. Que existem até algumas empresas que trabalham com clipagem de influenciadores, mas, por exemplo, alguns casos pra gente não funciona, porque às vezes eles não tagueiam a marca, ou não botam, né, o arroba da marca. Sim. Então é uma coisa muito orgânica. Então, se tu vê ali um produto da marca, tu tem que ficar ali 24 horas, seguindo. Por isso que eu falo que a nossa equipe, ela trabalha muito voltada, muito focada nesse dia a dia. É uma rotina, não tem Não tem glamour nesse trabalho. Não. É aquela história, né? Quem vê glamour não vê os corres. Os quem corres vê são glamour grandes. corre, né? São grandes. Assim, tem também diferenciando, né, o que é o monitoramento de uma ação de relacionamento e de uma ação contratada, né? Sim, verdade. Então, quando a gente envia algo, um presente ou recebidos, é esse monitoramento muito mais manual, porque o influenciador, ele não está contratado, ele não tem essa contrapartida de enviar todos os prints com os insights e tudo mais. O relatório mais completo vai ser sempre quando a gente contratar. Assim, isso eu deixo bem claro para a marca, sempre, né, para os clientes, porque eles vão saber que, olha, o relatório detalhado tu vai ter quando tu pagar o influenciador, quando a gente fizer uma campanha remunerada. Senão, a gente vai ter mídia espontânea, Sim, né? Então, é isso aí. assim, a gente vai saber quantos citaram, né? As citações foram positivas, né? Quantos publicaram mais, menos, e aqueles dados públicos, né? Que são os likes, os comentários, aquilo que a gente consegue ver. Tem aqueles dados que só o influenciador sabe, né? Que é o salvamento, compartilhamento, quantos cliques teve no link, cliques que tiveram no arroba, isso falando de Instagram, né? Que é a principal plataforma, né? Sim. Quando se fala de marketing de Quando se influência, fala, né? Então, isso a gente recebe quando a ação é paga, né? Uma contratação com remuneração ou em produto, serviço ou em dinheiro.
E aí tem toda uma... Isso é o bom do digital, porque a gente tem muitos dados para apresentar. Então, a gente sabe quanto foi o alcance, quanto foi as impressões, todos aqueles insights que todo mundo tem e vê aí no Instagram, né? Então, tudo isso a gente apresenta para a marca. Quando é uma campanha com mais de um influenciador, a gente consegue mostrar um comparativo, mostrar fulano performou mais em alcance, mas o ciclano performou melhor em engajamento. Em conversão. Olha, fulano gerou tantos cliques no link, ciclano não gerou tantos cliques no link, mas o Reels dele teve muito mais comentário, teve muito... Então, a gente a gente consegue daí mostrar também comparativo. Mas é que o mensurar resultado não é só em colher esses dados, Isso, é realmente mostrar para o cliente, fazer uma análise, interpretar esses dados. E aí a gente vai voltar lá para o objetivo, para o planejamento, né? Porque se a nossa campanha foi para levar pessoas para o site, para uma promoção que está rolando no site, toda a estratégia e o briefing e todo o alinhamento com o influenciador tem que ter sido link. Nosso objetivo com essa campanha, fulano, é que as pessoas entrem no site. Por isso que esse alinhamento prévio é tão importante. Porque o influenciador tem que saber por que ele está sendo contratado, né? Que ele não é... Porque às vezes o influenciador, se ele não sabe disso, ele posta muito o arroba e lá no final ele bota um link e dele... Se ele sabe que a marca tem como objetivo final levar e ali tem uma promoção, o link é aquele, ele pode dar mais ênfase para isso, botar o link melhor posicionado lá nos stories. Se a gente sabe que é um link que a gente quer, a gente não vai contratar mais Reels do que Stories, porque a gente sabe que é nos Stories que a gente consegue que ele publique o link. Então, sabe, são algumas coisinhas assim que fazem a diferença, assim, que às vezes o próprio cliente diz, a gente quer muitos vídeos, a gente quer Reels, mas a gente quer levar para o site para... E aí a gente tem que dizer, olha, se tu quer levar para o site... A gente vai precisar mudar um pouco essa estratégia. As entregas ali de conteúdo tem que ser um pouco diferentes. E aí vai... Pessoal, parem de achar que marketing de influência é muito fácil. Que é só um postzinho é só contratar umas pessoas bonitinhas para falarem da sua marca, porque tem um trabalho artesanal aqui, um quebra-cabeça. Muito estratégico também, né? Hoje a gente consegue mensurar, né? Porque existem plataformas também que nos dão isso falando de ações orgânicas, né? Que nos dão uma estimativa de valor por post. Então, muitas vezes, eu lembro de um relatório, assim que a gente começou as ações com a própria JBL, e nas primeiras entrevistas, lá no mato. Quando tudo era mato. E daí a gente entregou, né, para o diretor, não lembro se era o CEO ou se era o diretor de marketing, e tinha um valor de uma celebridade. E a gente, né, transformou isso naturalmente mensurando. É como um clipe, como né? Então tem ali uma estimativa, né? Uma espécie de sentimento coluna. E ele olhou assim e disse, mas quanto nós gastamos? Eu disse, quanto custa tal fone? Aí ele disse, tanto. Então foi isso que tu gastou, mas uma postagem. E o nosso relacionamento que é imensurável. Envio, né? Então, como a mídia espontânea, muito disso é imensurável, né? Tu consegue, poxa, tu tem uma grande marca que te ajuda a fazer grandes trabalhos, mas também tem marcas menores que tu, com a tua expertise, com a tua estratégia, com o teu conhecimento, com o teu relacionamento, sabe? É tudo relacionamento. Até para o bom e para o mal. Acho que nunca aconteceu uma parada ruim justamente por isso, mas não significa que também não vai acontecer, né? Bate na madeira, mas não queremos mais... Nem eu estou desejando isso, de forma alguma. Mas meninas, muito obrigada pelo papo. Imagina, obrigada. Certamente poderíamos falar muito mais, né, sobre isso. Mas já deu uma aula interessante aqui, né? Já pra gente dar uma aculturada no nosso público. Legal. Então tá, obrigada feliz de também. ter contribuído aqui com a Valéria, que eu acompanho, que a gente já troca figurinhas sobre esse assunto há bastante tempo. Isso aí. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, obrigada pela audiência. Não esquece, curte, compartilha, comenta, te inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar toda vez que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem conteúdo novo. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.